parou pra pensar que The Sims é muito mais complexo do que parece? Eu sei que você vai me dizer que é só um jogo de simulação e que a gente manda o Sim comer, dormir, trabalhar, estudar, fazer a melhor vida possível, ou os desafios lá de ter 50 bebês, 100 bebês, ou do lixo ao luxo. Enfim, é um jogo de simulação. O que complexo teria nele? Então, a partir do momento que a gente exerce uma função de poder em cima do nosso sim, a gente está ali mostrando a função de biopoder de Foucault. O que é essa função de biopoder de Foucault? É quando a gente exerce poder sobre os outros e faz com que a liberdade dessa pessoa não seja tão livre assim. E é exatamente isso que acontece na vida real. A gente faz a mesma coisa que o sim, sem ser controlado por uma outra pessoa de verdade. A gente também acorda cedo, estuda ou trabalha, entra na universidade, estuda para concurso público, tem que crescer, ter uma boa vida, ter uma família, ter filhos, envelhecer. E por aí vai. Sempre participações especiais daqui. Oi pessoal, eu sou a Andressa Machado, estudante de Ciências Sociais, e eu estou aqui para mostrar para vocês que a sociologia é muito mais interessante do que parece e que os conceitos são muito mais tranquilos de entender do que aparecem lá nos livros. Então, bora nessa. Foucault foi um filósofo do século XX que acreditava que o poder não nascia de uma pessoa. Como assim? Pensa nos reis, tá? Os reis nasciam com o poder, exerciam o poder, e aí tem o sucessor dele que também vai nascer com o poder. Para ele isso não acontece. Para ele o poder ele circula as relações sociais. Ela vem através de regras, de normas, da forma que a gente se porta, e isso controla como a gente percebe o mundo, o que é desejável, o que é bom, o que a gente gosta e por aí vai. Vamos pensar rapidinho na academia. Não tem uma lei por aí, não tá lá na Constituição, não tem nenhuma emenda, não tá rolando no parlamento que todo mundo deve ir na academia pra ser saudável, pra emagrecer, pra ter um corpo de um modelo, etc. Não tem uma lei. Mas existe uma pressão social, né, em que todo mundo tem que ser padrão, tem que estar dentro do peso, tem que ter belos abdominais, tem que correr, tem que fazer exercício, tem que comer comida saudável, tem que ser fit, enfim. Não é uma lei, né? Mas tem uma pressão social que exerce poder sobre a gente, que faz com que a gente queira se encaixar naquele padrão. Esse conceito, né? Tudo isso que eu tô explicando pra vocês, o Foucault vai chamar de biopoder. Ok, aí você me pergunta, o que isso tem a ver com The Sims? Ora, tudo! No The Sims a gente que controla que horas ele vai acordar, que horas ele vai estudar, que horas ele vai trabalhar, o que ele vai trabalhar, mesmo que ele não goste do trabalho dele. Inclusive os Sims tem aquelas aspirações que falam como eles querem se demitir, mas se o trabalho paga bem, a gente tá nem aí. A gente controla com quem ele vai casar, se ele vai casar, quantos filhos ele vai ter, se ele vai continuar com os filhos dele, quanto tempo ele vai viver. A gente simplesmente controla tudo na vida do sim. A gente exerce o biopoder o tempo inteiro na vida do sim. E se a gente parar pra pensar, a vida real não é nada diferente. A sociedade faz a mesma coisa que a gente. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que casar, você tem que ter filhos. Então, a gente não tá sendo controlado, né, como a gente controla nossos sims do jogo, mas a gente tá constantemente sendo condicionado perante a sociedade a seguir uma escadinha de sucesso. Estudar, casar, ter filhos, trabalhar, passar no concurso público e por aí vai. O Foucault vai chamar isso de normatização dos corpos. Por quê? Porque não tem uma lei falando que a gente tem que fazer isso, não tá lá na Constituição que a gente tem que estudar e casar e trabalhar e passar no concurso público e tá numa escadinha do poder. Não, a polícia não vai bater na sua casa e falar assim: toque, toque, toque. toque, 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 3 batidinhas. Eu quero ver aqui se você já casou e teve 2 filhos, por favor. Não, isso não vai acontecer. Isso é completamente uma construção social. É a condição, né, que a sociedade impõe na gente, é a normatização dos corpos. Foucault também nos mostra que instituições como prisões, escolas, empresas, hospitais e por aí vai, organizam a nossa vida. Organizam o tempo como horário de acordar, horário de entrada, horário de saída, horário de trabalho e por aí vai. Também organizam o ambiente, como as salas de aulas, recepção, o escritório, as celas, e também organizam o comportamento, como a produtividade,
o que a pessoa vai fazer, o trabalho, o que vai estudar, até aquele momento que os presos têm para pegar um sol na rua. Isso também é uma organização do comportamento humano. E o The Sims, ele mostra isso pra gente perfeitamente. As crianças têm o horário de entrada na escola, os adultos têm um horário fixo de trabalho, e isso não é só nem a organização do tempo deles, também tem a organização do ambiente. Que se você constrói uma casa lá e você decide jogar o jogo no hard lá, que é pegar um terreno e começar a construir essa casa, o boneco no início, o Sim, ele vai ficar muito chateado com a vida dele. Ele vai dizer que o ambiente é feio, que não tem chão, que não tem parede direito, que os móveis são ruins, ele vai estar vivendo estressado. E isso vai influenciar completamente na organização do comportamento dele, porque a gente tem uma barrinha de progresso para preencher enquanto a gente está trabalhando ou estudando. O Sim tem que ir com um certo comportamento para o trabalho, com um certo humor para o trabalho, ele tem que preencher requisitos, né, para poder subir de emprego, para escalar no emprego ou ter notas melhores na escola. Então, tudo isso acontece, tudo isso influencia na vida deles. A gente tem que cumprir essa barrinha de progresso da vida dos bonequinhos, da vida dos Sims. Outro conceito importante de Foucault pra gente estudar e relacionar com The Sims é o conceito de panóptico. Esse conceito, ele vem de um desenho de uma prisão desenhada pelo Jeremy Bentham. E o que é esse desenho de prisão? Nesse desenho a gente tem uma torre de vigia em que o guarda fica lá no topo e na volta dessa torre de vigia há várias celas, né, um conglomerado de celas assim, na volta dessa torre. Qual é o conceito disso daí? Nessa prisão, o guarda ele fica lá no topo e ele consegue ver todos os presos, não ao mesmo tempo, mas os presos não conseguem ver o guarda. E por causa disso, eles sentem que estão sendo vigiados o tempo todo, porque eles não sabem se o guarda está ou não olhando para eles. Então eles se comportam como se eles estivessem sendo vigiados, eles vão assumir um certo tipo de comportamento por medo de estar sendo vigiado, não poder fugir, não poder fazer nada, não poder sair daquele lugar e não fazer nada de errado, porque a qualquer momento o guarda pode virar para a cela deles e olhar o que eles estão fazendo. E isso, se vocês pararem para pensar, acontece no jogo também, tá? Vamos sempre relacionar com The Sims aqui. Quando a gente deixa de jogar com um boneco, quando a gente tem que sair rapidinho pra pegar alguma coisa pra comer, pra ir no banheiro, pra descansar um pouco, e a gente acaba deixando o jogo rolar ali, o Sim, ele vai começar a se controlar da melhor forma possível. Ele vai assumir um comportamento que preencha a barrinha dele, ou assumir os desejos dele. Então, se ele tá com sono, ele vai dormir. Se ele tá com fome, ele vai cozinhar algo pra comer. Se ele tá sem diversão, ele vai parar pra assistir TV. E isso vai acontecer porque a gente deixa de controlar ele e ele assume essa posição de vigia, como se ele estivesse ainda ali no jogo, vendo o que ele tá fazendo, mas ele vai ter autonomia sobre o seu comportamento e realizar tudo aquilo que as barrinhas de desejo estão solicitando. Ele vai assumir esse comportamento hipnótico de vigia. E para finalizar, então, a gente vai recapitular aqui o conceito de biopoder. Lembrando, então, que o poder está em todo lugar. Tá no jeito que a gente fala, no jeito que a gente pensa, no jeito que a gente se comporta. E nisso fica aquela dúvida, a gente é realmente livre ou a gente é condicionado a viver de uma certa forma e pensar que a gente é livre para agir daquele jeito que a gente foi criado para agir, né? Fica essa dúvida aí no ar. The Sims não é um jogo tão infantil, tão bonitinho, tão fofinho quando a gente pensa. Na verdade, a gente consegue aprender muita coisa a partir desse jogo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem dessa forma de explicação, espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês o que é essa relação de biopoder, o que é o panóptico e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem vídeos sobre outros jogos, sobre outras séries, deixa aí no comentário que eu vou ler com muito carinho e eu vou pensar em algum conceito para relacionar a série ou jogo, ou vou pensar no conceito para relacionar com uma série ou um jogo. É isso, um beijo pra vocês e até a próxima semana. Tchau!